E diga lá que eu falo cá, tudo bem com vocês? De volta para mais um programa. Aqui nossos programas semanais, todas as terças, meio-dia, se Deus quiser e assim permitir. E vamos aos resultados aí do final de semana. Eu vou dar primeiro todos os resultados sem fazer comentário nenhum e depois, no final, eu falo sobre algumas coisas, tá bom? Pelo Brasileirão, Série A, segunda rodada, o Atlético Goianiense bateu o São Paulo por 2-0, enquanto o Santos se recuperou da estreia e venceu o Ceará por 3-1. O Fluminense, mesmo no sufoco, venceu o Cuiabá por 1-0. E o América Mineiro perdeu para o Corinthians em casa por 1-0 também. O Fortaleza meteu 5-1 no Internacional, hein? Não tomou conhecimento do time do Inter. Enquanto o Juventude perdeu para o Atlético Paranaense por 3-0. O Palmeiras venceu a Chapecoense por 3-1 e o Sport Recife perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0 também. Os 4 primeiros colocados na competição até o presente momento é Fortaleza, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Os 3 com 6 pontos ganhos, 100% de aproveitamento. E em quarto vem o Bahia com 4 pontos ganhos. Já na parte de baixo da tabela, os 4 últimos são hoje Internacional, Grêmio, América Mineiro e Chapecoense. E rapaz, o Rio Grande do Sul, ó, tá perigando, hein? Desculpa. Pelo Brasileirão da Série B, segunda rodada também, o Operário do Paraná tomou de 5-2 do Guarani. O Goiás venceu o Confiança por 2-0. O Londrina perdeu para o Brusque por 1-0. O CSA e o Sampaio Corrêa não saíram do 0-0. O Sampaio Corrêa do Maranhão, enquanto o Remo ganhou do Brasil de Pelotas por 1-0 em casa. O Botafogo do Rio meteu 2-0 no Curitiba. A Ponte Preta e o Vasco ficaram no 1-1. O Cruzeiro perdeu mais uma, 4-3 para o CRB. E o Avaí empatou com o Vila Nova em 1-1. No último jogo da rodada, o Náutico bateu o Vitória da Bahia por 1-0. Os 4 primeiros são Brusque com 6 pontos, Guarani com 4, Botafogo do Rio com 4 e Goiás com 4. Na parte de baixo da tabela temos CSA, Vasco da Gama e Avaí com 1 ponto e o Cruzeiro lanterninha com 0 ponto ganho. Abre o olho, raposa. Brasileirão Série C. O Ituano tomou de 4-1 do Novo Horizontino, segunda rodada, fase de grupos. O Ferroviário do Ceará ganhou o Altos do Piauí de 1-0, enquanto o Figueirense, pelo mesmo pra cá, bateu o Oeste. O Mirassol perdeu para o Ipiranga por 2-1 e o Santa Cruz e o Floresta não saíram do 0-0. O Paraná perdeu de 1-0 para o Botafogo de São Paulo, enquanto o Volta Redonda meteu 5-0 no Manaus. E voltaço! O Jacuipense e Trombense ficaram em 1-1, o São José e Criciúma não saíram do 0-0. No último jogo da rodada, o Botafogo da Paraíba meteu 2-0 no Paysandu. Pelo Brasileirão da Série D, primeira rodada, fase de grupos. América de Natal 1, Central de Caruaru 0. Guarani de Sobral 1, Paragominas do Pará 0. O Bangu do Rio de Janeiro perdeu para o Santo André de São Paulo por 2-1, enquanto o Brasiliense de Bahia e o de Brasília e o Goianese de Goiás empataram em 1-1. Juventude Samas do Maranhão e o 4 de julho do Piauí não saíram do 0-0. 4 de julho que deu pau no São Paulo no meio de semana. Jaraguá de Goiás perdeu para o Gama de Brasília por 3-1, enquanto o Bahia de Feira da Bahia empatou com o Sergipe de 1-1. Souza da Paraíba ganhou do Atlético do Ceará por 2-1, enquanto Cascavel e Joinville de Santa Catarina ficaram no 3-3. A Ferroviária de Araraquara perdeu para o Uberlândia de Minas Gerais por 3-0 e o Fasto Clube de Manaus e o Ipiranga do Amapá ficaram no 3-3. Show de gol, hein? O Boa Esporte de Minas Gerais meteu 4-0 no Águia Negra do Mato Grosso, enquanto a Portuguesa de São Paulo e a Cianorte do Paraná ficaram no 2-2. Castanhal do Pará meteu 4-1 no Galvez do Acre, enquanto o Rio Branco de Vitória perdeu para a Caldense de Minas por 2-1. O Rio Branco do Paraná ganhou o Esportivo do Rio Grande do Sul e empatou com o Esportivo do Rio Grande do Sul em 0-0. 13 da Paraíba perdeu para o ABC de Natal de 1-0 e o Caucaia do Ceará e o Campinense empataram em 3-3. Juventus de Santa Catarina e Caxias do Rio Grande do Sul ficaram no 1-1.
Mesmo para cá de Tocantinópolis do Tocantins e Motoclube do Maranhão. Aimoré do Rio Grande do Sul meteu 4 a 1 no Marcílio Dias de Santa Catarina, enquanto o Patrocinense de Minas Gerais empatou em 1 a 1 com o Rio Branco de Venda Nova. O Aparecidense de Goiás meteu 3 a 1 no Nova Mutum do Mato Grosso. E o Retrô de Pernambuco derrotou o Muricy de Alagoas por 1 a 0. O União Rondonópolis de Mato Grosso e Porto Velho de Rondônia empataram em 1 a 1. O Imperatriz do Maranhão bateu o Palmas do Tocantins por 3 a 2, enquanto o Asa de Arapiraca e o Atlético da Bahia não saíram do 0 a 0. Itabaiana de Sergipe e Juazeirense da Bahia ficaram no 1 a 1, enquanto a Inter de Limeira perdeu para o Madureira do Rio de Janeiro por 3 a 0. O Gás de Roraima e o perdeu para o Penharol do Amazonas por 1 a 0, enquanto o Atlético Acreano perdeu para o São Raimundo de Roraima por 3 a 2. E no último jogo da rodada, o Boa Vista do Rio de Janeiro e o São Bento de São Paulo não saíram do 0 a 0. Esses são os placares das 4 divisões do Campeonato Brasileiro aí. Campeonato Brasileiro que ainda estão no seu início, né? A gente não vai botar aqui a classificação dos grupos, pelo amor de Deus, só vou dar no final quem se classificou para as próximas fases. E vamos seguindo sempre os 4 primeiros, 4 últimos da primeira e da segunda divisão. No futebol feminino, isso é que é belo. 13ª rodada da primeira fase do Brasileirão Série A1, chegando já no seu final. O Flamengo empatou com o Botafogo em 1 a 1, pelo menos os times carioca nesse ponto se ajudaram. O Palmeiras e São Paulo também ficaram no 1 a 1 e o Kinderman derrotou o Santos por 2 a 1. Minas Brasília bateu o Sport Clube Bahia por 1 a 0. O São José perdeu para o Internacional por 2 a 1. Mesmo para cá que a Ferroviária perdeu para o Grêmio. Os 2 clubes de São Paulo perdendo para os 2 clubes do Rio Grande do Sul pelo mesmo para cá. Mas aí o Corinthians veio e meteu 2 a 1 no Cruzeiro para compensar. E o Napoli e o Real Brasília ficaram no 1 a 1. A classificação até o presente momento dos 4 primeiros são Corinthians 34 pontos, Palmeiras 31, Santos 24, Grêmio 24. Os 4 últimos, Cruzeiro 9 pontos, São José 9 pontos, Napoli 6 pontos e o Sport Clube Bahia 4 pontos. Botafogo está ali na beirada para não cair. O Flamengo precisa vencer e ainda torcer para uma série de resultados para conseguir se classificar entre os 8 que vão para as quartas de final do Brasileiro. A realidade do futebol carioca feminino. Rubinho, acorda! Tá vindo aí a Taça Unifute. Isso é de fundamental importância para o nosso estado, para ver se melhora o futebol feminino do nosso estado. É a esperança que tem, porque a federação até agora se mantém não ajudando os clubes de menor investimento. Vida que segue. Pelo Brasileirão da Série A2, o Vitória meteu 4 a 3 no Tiradentes, o Náutico meteu 6 a 0 no Santos Dumont, o Santos Dumont ficou sem ver avião. O Ceará derrotou o Botafogo, que eu não sei se é o da Paraíba ou de São Paulo, porque não diz, por 2 a 1. E o Paraíso empatou com o Cefama por 1 a 1. Enquanto isso, o Iranduba não tomou conhecimento do Acermurbe e meteu 5 a 0. São Raimundo 2, Oratório 1. Esmac 3, Real Aquimenes 0. Juventude da Conquista 0, Atlético Mineiro 3. UDA 2, América de Natal 2. Atlético Paranaense ganhou o América Mineiro por 1 a 0 e o Fluminense, no sufoco, bateu o Sport por 4 a 2. Ah, foi 4 a 2, mas foi sufoco. Chapecoense 2, Brasil de Farroupilha 1, Vasco da Gama 1, Ponte Preta 0. Bragantino 7, Atlético Goianiense 0, Crespon 4, Aliança 1. Criciúma 1, Vila Nova 1, JC 1, Fortaleza 1, Chapadão meteu 1 a 0 no Misto Esporte Clube. E nesse caso aqui, o Fluminense, por exemplo, vai acabar se classificando. Porém, em segundo lugar do seu grupo. O Bragantino disparou na frente, deu tchauzinho para quem está no retrovisor e nem pelo retrovisor enxerga alguém. Tá? O Vasco está indo bem, vai se classificar em primeiro do seu grupo. Deve se classificar entre os 12 primeiros que ficarão para a nova Série A2. E o Fluminense precisa correr atrás para se classificar direto para a A2, senão vai cair para a A3. Ele tem que correr muito atrás, hein? E
Falando do Carioca, o feminino já tá tão ruim, né? Vamos para as divisões de acesso. Na Série A2 começou nesse final de semana a primeira rodada da Taça Santos Dumont. E a Cabo Friense meteu 2-1 no Friburguense, enquanto o Duque de Caxias Americano ficaram no 1-1. O Gonçalense perdeu em casa para o Arte Sul por 2-1 e o América não saiu, ficou no 1-1 com o Angra dos Reis. Macaé e Maricá não saíram do 0-0 no clássico da região dos Lagos. Sampaio Correia também não saiu do 0-0 com o Audax Rio. Na Série C, a terceira rodada do turno, o Juventus meteu 3-0 no Canto do Rio, o Paduano meteu 1-0 no Unisouza, o Atlético Carioca empatou com o Santa Cruz em 2-2. Atlético Carioca que tem o goleiro Bruno, ex-Flamengo, aquele que foi preso por ter matado a mãe do filho dele. 2-2. Barcelona e Bela Vista, Dico, 1-1 aí. Búzios perdeu para o Belfort Roxo por 4-2 e o Independente ganhou do Profute de 1-0. E eu me recuso a falar Itaboraí Profute, porque Profute não é de Itaboraí. União Central perdeu para o Império Serrano por 3-0. A classificação até o presente momento está o Juventus, o Belfort Roxo, Paduano e o Império Serrano, todos três, os 4 primeiros, com 9 pontos ganhos. Tá? Esse aí é o futebol aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que Canto do Rio, e esqueci quais são os outros 2 times, saíram da competição. Eita ferro! Futebol amador, agora vamos ao que interessa, né? Futebol amador, amistosos, pelo grupo do WhatsApp, esses grupos, sempre quando eu falo pelo grupo, é grupo de WhatsApp, tá? Grandes jogos, Brasil Industrial meteu 7-1 no Jardim Carioca. No grupo, o representante de times, o Vive Cria ganhou do Atlético de Tanguá por 1-0 e o Flá Martins, no clássico do Flá, venceu o Uniflá no campo do Valnei por 6-1. O MEC meteu 5-1 no Cruzeiro de Marambaia e o Santa Luzia empatou em 4-4 com Caixa d'Água lá no Brasileirinho. O Horta meteu 5-3 no PIB de Pilar. Grupo do times de futebol amador do Rio de Janeiro. A Chape com a gente meteu 10-3 no Império City. Que isso, Chape? Faz isso não. Na Superliga da Baixada, também pelo grupo do times de futebol amador, começou agora essa competição. O Atlético SM perdeu para o Matinha por 1-0, o Espartano meteu 2-1 no General, o Atlético VT meteu 3-0 no Renovação, enquanto o Éden ganhou o CRT por 1-0. Faixa Preta perdeu por 2-1 para o Bairro 13 e caiu de faixa para Marrom. O Revolução ganhou do Só Moleque por 3-0 e Nós Somos 11 e Nevoeiro ficaram no 2-2. VR City 2 Audax 1, enquanto o Flá Ferreira meteu 3-0 no improviso. O Barreira ganhou do Trovão por 1-0, mesmo para CAD, Beco e RMBE. O Renovação ganhou o Real Baixada por 2-0. No Veragol feminino, surpresa! O Beck meteu 3-0 na Gladiadora, jogão de bola, 2 times que disputam o título. Enquanto o Crescer Sem Limite, finalmente, depois de vários jogos bons sem conseguir uma vitória, conseguiu uma vitória convincente de 6-3 sobre o Vila Brasil. Derrotou o líder do campeonato. Tá? Mas infelizmente não deve conseguir se classificar para a próxima fase. A classificação, em primeiro está o Puma com 11 pontos, segundo o Beck com 11 pontos também, o Panela de Quinta vem terceiro com 10 pontos e o Vila Brasil acabou caindo para 4º lugar com 10 pontos também. Pelo Sub-20, tudo isso futebol de 7, hein? Final, Liverputos 4, Águia 0. Liverputos, parabéns, campeões de 2021. Ali no Veragol, no Sub-20. Pela Taça de Ouro, o Brasilândia meteu 2-1 no United e o Cariocas meteu 3-0 no Ajax. Taça de Prata, quartas de final, Los Hermanos 4, Serrinha 4. Tamo Junto 6, Lendas 2 e Real Morro 8, Bayer 3. Copa do Príncipe de Futsal, final também, decisão, Panela de Quinta 3, Ita de Milão 1. Panela de Quinta, parabéns aí pelo título do ano de 2021. Já pela Copa do Rei de Futsal, o Vila Brasil ganhou de 5-4 do Alcântara e se sagrou campeão. Parabéns ao pessoal de Vila Brasil. Jogos do campo do semeador.
Nós tivemos esse final de semana o Festival no Campo do Semeador e os placares foram: Semeador, primeiro no sábado, tivemos o Semeador do Outeiro Master 2, Resenha 1. Jogão de bola, lá e cá, muito bom. No domingo, festival, aí sim o Festival do Semeador. Família da Bola, o time azul ganhou o time verde por 5-2. Esse é o grupo que joga sempre de manhã cedo ali e participou também do festival, demos um troféu para eles. Semeador do Outeiro Mesclado perdeu para o Juventus por 3-2. Semeador, nesse caso aí, está mais preocupado em esteve mais preocupado em reclamar da arbitragem do que em jogar bola, e aí acontece isso. Time que reclama, que se preocupa com a arbitragem, perde o jogo. O Bela Vista venceu o Bad Boys por 3-2, jogão de bola também, o Bela Vista com -2, hein? Enquanto o Semeador feminino perdeu por 7-1 do Renascer. E aqui eu vou fazer um interlúdio para falar. Foi muito chato você ter a segunda semana seguida você ir para um jogo com menos uma atleta. Isso é uma coisa muito ruim, muito feia. E a diretoria do Semeador se reuniu na segunda-feira e decidiu por suspender os trabalhos da equipe feminina pelo menos até 31 de dezembro desse ano. E vai ver se continua no que vem. Tá? Os treinos continuam, as meninas que quiserem continuam, a escolinha continua, mas Semeador feminino não joga amistoso, não joga festival, não joga torneio, não joga campeonato, não disputa jogo de porrinha. Até 31 de dezembro. É só treino. Quem quiser, quem tiver interesse, quem tiver compromisso. A gente sabe que tem as meninas que trabalham, inclusive vieram 2 jogadoras pernoitada, trabalharam como técnicas de enfermagem, vieram pernoitada e jogaram, e teve pessoas que não vieram, porque simplesmente o Semeador acabou de ajudar em passagem, ajudar em algumas coisas. Mas aí o engraçado é o seguinte, é que vai pro time dos outros e lá paga para jogar. Isso aqui é triste. Tá? E o Palmeirinha ganhou do Soberanas de 3-0 porque o time do Soberanas também não compareceu a campo. Que é outro problema sério. Você está para entrar numa competição como a Taça Unifute, que eu chamo de estadual do B, porque não tem os grandes clubes, não tem os clubes federados. Mas para mim é um estadual também. E aí é uma competição de alto rendimento. Mas aí as meninas preferem ir pro Veragol. Respeito o Veragol. Tá? Respeito o Veragol. Mas não tem a mesma coisa, não tem a mesma característica, não tem o mesmo padrão. Vai pro Veragol. Vai pro MDC, com todo respeito ao meu amigo Marquinhos. Vai pro Porto do Rosa, com todo meu amigo Cláudio lá do Porto do Rosa. Tá? Não dá. O Unifute é um nível acima. Parafraseando o pessoal do Flamengo, é outro patamar. E esse vídeo vai ficar longo. E não tem o compromisso. Quando se começou o Projeto Soberana, era para todas as meninas que estavam no Projeto Soberana dar prioridade ao Projeto Soberana. Esquecer um pouco seus times. Era para os dirigentes esquecerem um pouco seus times também. Mas não foi isso que aconteceu. Tá? Eu não sei o que o pessoal do Soberanas vai decidir, mas o pessoal do Semeador já decidiu isso. Vida que segue, o Flamengo não jogou esse final de semana, por isso que vocês não viram dar o resultado do jogo do Flamengo no Brasileirão. Vamos ver como é que fica. Vida longa e próspera a todas e todos e até a próxima.